bom ver-vos aqui. Parabenizo todos os irmãos que venceram a tentação do calor e resistiram a esse desejo de ir para a praia, apanhar um bom banho de sol e que priorizaram estar na casa do Pai de forma a poder escutar a sua mensagem e a entender aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Amém? É bom congregar, é bom estarmos juntos, é bom estarmos em família. Glória a Deus. Eu hoje gostaria de ministrar sobre um tema muito importante para a igreja, um tema muito preciso, um tema muito necessário e que de certa forma nós ao analisarmos e ao olharmos, não tendo como recolha para uma possível análise esta semana que passou, como é óbvio, temos muitos de nós que têm estado cá às 8 horas, das 8 às 10, um das 8 às 9, outros das 9 às 10, outros das 9h30 às 10h30, às 10. Muitos se têm reunido aqui no templo para orar, mas fazendo um panorama global de toda a igreja, de todas as comunidades, eu consigo ver que algo que tem estado em extinção no mundo cristão talvez seja a cultura de oração. E quando falamos de uma cultura, falamos de algo que instintamente é colocado em prática. Quando falamos de cultura, faz parte do nosso dia-a-dia. É usual, é diário essa prática. E nós olharmos para nós mesmos, nós conseguimos talvez fazer essa análise. Eu talvez pegar somente nos cultos de oração de sexta-feira, com base na quantidade de membros que a igreja possui, versus o número de membros que se fazem presentes num culto de oração, que se reúnem com o objetivo de orar, estar unânimes no templo, porque isso é bíblico, estar unânimes, estar no templo juntos. Os judeus oram 3 vezes por dia, os discípulos oravam 3 vezes por dia. Eles se deslocavam ao templo para orar, a Bíblia assim diz. E com base nesses dados, eu vejo que algo está a entrar em extinção. É a oração da igreja. E eu quero te dizer que não existem milagres sem oração. Não existe avivamento sem oração. Não existe salvação de uma nação, de uma cidade, de um bairro, de uma família, de um esposo, de um filho, sem oração. Não existe movimento, não existe o agir de Deus sem oração. É necessário que a igreja ore, é necessário que a igreja esteja ativa, seja reativada no que diz respeito, no tocante à oração. Não existe cristão sem oração. Não existe cristianismo sem oração. Nós olhamos para o Velho Testamento e vemos oração nos profetas. Nós olhamos para o Novo Testamento e vemos oração nos apóstolos, nos discípulos, nos mártires. A oração faz parte da essência da igreja. A oração faz parte do ADN da igreja, do cristão. Se somos chamados de cristãos, temos que ter a essência de oração em nós. Não ora, não pode ser chamado de cristão. Orar é falar com o Pai. A oração não tem por objetivo somente o pedir, mas o adorar, o exaltar, o enaltecer, o revelar o quanto somos gratos por quem nós somos, simplesmente pelo ar que nós respiramos. É motivo para orar. A oração é relacionamento com Deus, é dar-nos a conhecer a Deus e dessa forma Ele se revelar a nós. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Paulo escreve: por esta causa ponho-me de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, neste dia, nesta manhã, eu não quero partilhar convosco uma mensagem expositiva, mas uma mensagem temática, ok? Então iremos falar sobre o tema de oração. E nós olharmos para a Bíblia, nós ao olharmos para
o Novo Testamento, nós ao olharmos para a vida dos apóstolos, para a vida dos discípulos, nós vemos que estes homens tinham o hábito de orar. E o apóstolo Paulo, nesta passagem bíblica, neste texto, nesta carta, ele expõe o seguinte: por causa disto, por esta causa, por este motivo, eu coloco-me de joelhos. Eu coloco-me diante de Deus e oro. E os judeus tinham por hábito orar de pé. Mas em alguns motivos, por algumas causas, em alguns momentos, eles oravam de joelhos. E nós podemos olhar para a vida do apóstolo Paulo e dizer: poxa, este homem realmente era um homem de muita oração, de muita intercessão. Ele orava de joelhos, ele orava enquanto escrevia as cartas, ele orava na prisão, ele orava no templo, ele orava em qualquer lugar, na praia ele orava. Ele não se cansava de orar porque ele entendia o poder da oração. Ele entendia que fazia parte de um cristão, de um apóstolo, de alguém que tem um chamado a orar. Ele sabia que todo aquele que tem uma necessidade precisa de orar. Todo aquele que reconhece quem é Deus e sua divindade, ele precisa de orar. Aquele que teme a Deus, ele ora. Ele ora. Aquele que sabe que vive no mundo do Espírito, ele ora. Ele ora constantemente. Ele ora sem cessar. Assim diz a palavra do Senhor. Orai sem cessar. Orai sem cessar. E o apóstolo Paulo, com toda a justiça, é considerado, com toda a certeza, o maior teólogo e um daqueles que mais orou pelo seu povo, pelas suas igrejas. Foi um homem dedicado à oração. E eu amo falar do testemunho deste homem, deste servo, deste apóstolo. É referência para mim, é referência para todos nós, pelos seus gestos, pelas suas atitudes, pelo seu amor à obra, pela sua oração. A verdade é que quanto mais oramos, mais conhecemos Deus. Quanto mais estamos na sua presença, mais Ele se dá a conhecer. Na oração é um relacionamento com Deus. Queres conhecer alguém? Relaciona-te com essa pessoa. Queres conhecer Deus? Ora ao Senhor. Prostra-te diante de Deus. Fala com Ele. Mas eu não o vejo. Sente somente. Usa a tua fé. Usa, nem que ela seja do tamanho de um grão de mostarda, mas usa a tua fé e ora acreditando, crendo que ao buscares, Ele se revelará. Buscar-me-eis e me achareis se buscares de todo o teu coração. O que precisas para conhecer Deus, de buscá-lo com todo o teu coração. E eu creio que todos nós que estamos aqui temos um coração. Nós temos um coração aqui que sente, um coração que bate diariamente, um coração que dá vida ao nosso corpo e tem poder para dar vida à nossa alma e ao nosso espírito. Buscar-me-eis e me achareis se buscares de todo o vosso coração, com todo o vosso empenho. Não existe cristianismo sem oração. Não existem crentes cheios do Espírito Santo que não oram, que não têm a prática de oração. Não existe o poder de Deus na igreja quando uma igreja não ora. O poder de Deus manifesta-se na sua igreja, no templo, quando a igreja ora. Olhemos para os 120 reunidos no templo, reunidos naquele lugar. Eles oraram durante 10 dias, sem parar. E o poder do Espírito Santo foi derramado naquele lugar. Capacitou-os, marcou a história até aos dias de hoje. Eles oraram unânimes por um avivamento. Não existe avivamento na tua casa, na minha casa, em nenhuma casa, sem oração. Não existem salvações. Não existe salvação sem oração. Não há milagres, prodígios e maravilhas sem oração. Olhemos ao nosso redor. Onde estão os milagres? Onde estão as maravilhas? Onde estão os prodígios? Onde estão os cegos a verem? Onde estão os paralíticos a andar? Onde estão os surdos a ouvir? Onde estão as conversões em massa? 10 mil, 5 mil.
Onde estão os peixes a multiplicar, os pães, as despensas, os celeiros a encher? Onde estão esses celeiros? Esses sinais têm que nos seguir. E só nos seguirão se a igreja orar. Só seguirão se a igreja orar, irmãos. Olhemos para alguns exemplos bíblicos de homens e mulheres que oraram. Se precisamos de exemplos credíveis de oração e do poder da mesma, olhemos então para a Bíblia. Coloquemos os nossos olhos nas Escrituras e vejamos aquilo que Deus fez com estes homens e com estas mulheres. Olhemos para o pai da fé, Abraão, a quando a sua oração ele intercede por Ló e é poupado em Sodoma. Está escrito que Deus lembrou-se de Abraão e poupou Ló. Olhemos para Jacó. Jacó no vale de Jaboque, em lágrimas a orar. Diz o seguinte na Bíblia: não te deixarei ir se tu não me abençoares. E está escrito, ali a sua alma foi salva. Olhemos para Moisés a orar em Cades Barneia. Moisés está diante de uma situação crítica e Deus tinha tomado a decisão de destruir aquele povo. Mas a oração de Moisés constrange o coração de Deus e Deus poupa e perdoa o povo. Ele ora intensamente, que coloca diante de Deus o seguinte: Deus, perdoa esta nação, desiste dessa ideia. Deus, perdoa o teu povo ou risca o meu nome que escreveste. Uma oração com sentimento, uma oração intensa, uma oração de todo o coração. Poupa o teu povo ou risca o meu nome onde escreveste. E derivado o resultado dessa oração poderosa de coração, Deus poupou a nação de Israel em resposta à oração de Moisés. Olhemos para Ana, estéril. Ela ora com lágrimas e com amargura de coração. Ela ora por um filho e Deus escuta a sua oração e concede-lhe um filho, mas não um filho qualquer, um filho que passa a ser o maior profeta e juiz daquela geração. Ela ora e Deus olha, ouve, escuta a oração daquela mulher e vê o coração da mesma. Está escrito, Deus é quem faz que a mulher estéril seja alegre, mãe de filhos. Deus cura. Deus curou a Ana através da sua oração. Deus também te cura a ti. Maria, Sofia, Manuela, seja que nome tu tenhas. Ora com todo o teu coração. Ora como Ana. Ora como Jacó. Ora como Moisés. Mas ora. Ora. Não desistas. Fala com o Pai. Como poderá ser a nossa oração? De coração. Uma oração não é rica ou não é ouvida pelo o nível de palavras ou o nível de intelecto que tu tens. É a sinceridade. O que está em causa, a chave para abrir o coração de Deus através das nossas orações é a sinceridade de coração, é a humildade, é o reconhecimento de quem Ele é em nós. Olhemos para Samuel, filho de Ana, o profeta, o juiz. Olhemos, Samuel ora pela nação e afirma: longe de mim pecar contra Deus ao deixar de orar por vós. Ele tinha desejo, ele tinha um desejo de orar e considerava que estava a pecar ao deixar de orar. Aquela responsabilidade estava anelada no seu coração. Ele tinha que orar. Olhemos para Ezequias. Ora a Deus diante de uma sentença de morte enviada por Deus. Mas ele ora. E Deus diz: coloca em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E as Escrituras dizem que ele volta-se para a parede e ora intensamente. Ele ora intensamente. Escuta, diante de uma circunstância de morte, de uma punição de morte, ele ora intensamente. Ele vê que a solução está em orar.
A solução diante de circunstâncias adversas está na oração, não está na tua planificação, não está nas mãos do homem, mas está nas mãos de Deus. E as mãos de Deus se estendem sobre a igreja quando o seu povo ora. O trono de Deus se move. O trono de Deus se move quando a igreja ora. E nós vemos através destes homens e mulheres. Olhemos para a vida de Daniel, para o testemunho de Daniel. Daniel ora e Deus fecha a boca dos leões. Algo naquele lugar aconteceu. Uma luta a nível sobrenatural aconteceu. Mas o certo é que Deus lutou a luta de Daniel e fechou a boca dos leões. Daniel ora e diz a Bíblia que a batalha espiritual acontece nas regiões celestiais. Algo acontece naquele lugar. Mas ele naquele lugar vê a boca dos leões fechadas. E todo o povo, todo o reino viu aquilo que aconteceu com Daniel. Porque ele orou. Daniel ora para trazer quebrantamento ao povo. Quebranta o coração do meu povo. Quebranta o meu coração. Daniel ora pelos outros, intercede pelos outros. Se coloca na brecha em oração pela vida dos outros. É necessário que o teu povo seja quebrantado. Oração de intercessão. Olhemos para Neemias. Num lugar de conforto, recebe a notícia do estado da sua nação, daquela cidade. Portas queimadas, muros caídos. E a Bíblia diz que ele ora e jejua. Ora e jejua. Ora para que algo aconteça. Planifica. Neemias, um estratega, é necessário. Ele, numa posição que ocupava, era necessário a oração, porque ele sair daquela posição de confiança do rei e deslocar-se a uma cidade para fazer algo por outras pessoas, pelo seu povo. Era necessário Deus tocar no coração do rei, até mesmo para prover o mantimento, a proteção e o material necessário para a construção e edificação daquela cidade. Ele, antes de tomar alguma atitude, ele ora e jejua. Depois de orar e jejuar, olha na cara do rei e diz-lhe aquilo que tem que ser feito. E Deus concede. Deus toca no coração do rei, o rei concede, dá-lhe proteção, dá-lhe o mantimento, dá-lhe a guarda, e dá-lhe as cartas necessárias. E o mais incrível disto tudo é que aos olhos do homem, se talvez a construção daquela cidade demorasse alguns meses, mas segundo a Bíblia, demoraram 52 dias. Porquê? Porque ele orou. Porque ele orou. Este processo, esta situação da minha vida já vai meses e meses. Talvez falte oração. Talvez falte consagração. Nós estamos numa campanha de 21 dias de oração e jejum. Irmãos, e não basta, a oração não é simplesmente, nesta campanha, chegarmos aqui e cumprirmos uma rotina ou uma obrigação de consciência, digamos assim. Uma obrigação de consciência. Não, eu tenho que ir de consciência. Não. Nós temos que estar aqui de todo o nosso coração, com toda a nossa fé. Olhemos para o maior exemplo de todos. O nosso Jesus, o nosso Mestre, o nosso Messias. Jesus ora. Jesus ora. Ele ora. Ora, e no Rio Jordão nós vimos que os céus se abrem. E dos céus vem uma voz que diz: eis aqui o meu filho, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo. Eis o meu filho amado. Jesus ora. Este é o meu filho em quem me comprazo, o meu filho amado, o meu filho escolhido. Nele eu tenho todo o meu prazer. Olhemos para Paulo. Paulo ora. Ora logo a sua conversão. E nós sabemos que foi dado aos discípulos que sinal da conversão de Paulo, que Saulo haveria convertido, era ao encontrá-lo, vê-lo a orar. A oração é a identificação do cristão. Os discípulos identificaram Saulo convertido, tornando Paulo, porque ele estava a orar.
Será que as pessoas têm-nos visto orar? Será que os nossos filhos têm-nos visto orar? Será que os nossos pais, as nossas mães, os nossos familiares, os nossos amigos, vêm aqueles doidos a orar na rua, vêm aqueles doidos a orar na casa de banho, vêm aqueles doidos a orar na sua secretária, vêm aqueles doidos a orar no fórum antes de comer a orar? Será que o povo, o mundo tem visto a igreja orar? Será que o mundo tem sentido as vibrações celestiais na terra quando o povo de Deus ora? Será que têm sentido a estrutura? Será que conseguimos? Eu lembro quando o meu filho Guilherme era mais novo. Ele tinha 4, 5 anos talvez. Ele constrangia os meus pais lá em casa ao dizer: não comas avô, não comas avô, vamos primeiro orar. Vamos constrangir porque os meus pais não têm a prática cristã, digamos assim. Têm princípios, mas a prática não as têm, não cultuam, pronto, e não têm esse hábito. E eles ficavam constrangidos, ao ponto de pensarem talvez que aquilo fosse um pouco de loucura, exagero. Temos causado nós esse constrangimento. Será benéfico nós causarmos este constrangimento? Muitas vezes causamos constrangimento por outras coisas supérfluas, que não edificam. Constrangemos tudo e todos por coisas que não são do reino. Temos nós coragem, chamados cristãos, constranger o ambiente pela nossa oração, pela nossa devoção a Deus. Carregamos nós em o quê? As marcas de Cristo? Ou as marcas do nosso ego e do nosso orgulho, do nosso nome? Estes homens e mulheres oraram. Paulo orou, Jesus orou, Moisés orou, Ana orou. Será que o Daniel vai orar? O Alisson vai orar? O Leandro vai orar? O Telmo vai orar? Vamos ver escrito um dia mais tarde. Vamos ver proferido pela boca dos seus filhos: o meu pai orou e aquela situação mudou. A minha mãe orou pela conversão do meu pai e o meu pai converteu. Eu orei pelo milagre e aconteceu esse milagre. Estamos a viver dias de ansiedade, de desespero, a nível financeiro. A saúde, não sabemos que vírus é hoje, se é o 19, se é a estirpe, se é a delta, andamos ansiosos, a vacina dá resultados, se não dá. Os números crescem, os números baixam, uma incerteza a nível de saúde, económico, um desespero. O que será o dia da manhã? Porque deveis estar preocupados com o dia da manhã. Já bastam as lutas dos dias de hoje. Confiem no Senhor, ora ao Senhor. Nós olhamos para os discípulos e vemos mais um exemplo de oração. A Bíblia diz que eles estavam unânimes em oração. E eles perseveravam. Eles estavam juntos, unânimes, no mesmo propósito, com o mesmo coração, com a mesma mente, com a mesma fé, no mesmo Jesus Cristo, no mesmo Deus. Unânimes, obedientes. Porque havia sido dado o mandamento, a ordem: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos do poder. Revestidos do poder. Então 10 dias se passaram. 120 pessoas oram com uma só alma, um só coração, um só propósito. E o Espírito Santo desce e todos são revestidos de poder. Será que nesta campanha vamos ver 120 aqui reunidos? Será que conseguimos estar unânimes durante 21 dias? Será que esses 21 dias terão impacto e criarão uma cultura de oração na igreja? Será que nós queremos que isso aconteça? Será que nós vamos conseguir estar 2 vezes por semana unânimes no templo? Só peço 2 no templo em oração. Será que vamos conseguir criar essa cultura para conseguirmos ver o resultado dessa dedicação, dessa devoção? Vidas salvas, cidades transformadas. Olhemos para a igreja primitiva. Igreja primitiva que não pregava, que não louvava, que não adorava conforme as nossas condições que temos hoje. Cómodos, liberdade, bem acomodados. Não, eles eram perseguidos.
eles corriam perigo, mas cheios de autoridade, eles oravam e eram cheios do poder do Espírito Santo. E essa oração e esse empoderamento, digamos assim, deu-lhes autoridade, poder para pregar o Evangelho. E mesmo sabendo que corriam um risco de vida, que a sua família podia ser morta, arrastada pelos cabelos, tal como o Saulo fez, arrasta cristãos pelos cabelos. Será que temos nós essa coragem? Simplesmente de quebrar a rotina do dia, ou de priorizar o hábito de oração, priorizar aquilo que é de Deus, aquilo que agrada a Deus, e reunirmos todos aqui no templo em oração, tal e qual como temos feito estes dias. Quantos aqui podem dizer, quantos têm estado aqui nos 21 nestes dias de oração? Levanta o teu braço, eu quero ver bem alto. Bem alto, eu tenho estado cá. Tem valido a pena? Tem sido bom? Odair, vem aí. O que tem sido para ti este tempo de oração? Em curtas palavras, o que tem sido para ti? Tem me transformado e eu tenho sentido um tempo novo na minha casa. Não foi aqui. Na minha casa hoje eu vim conversando com a minha filha e a minha filha é jovem e a gente tem palavras muito jovem. Peço desculpa se falar alguma coisa, mas ela falou assim: pai, eu sinto que a gente está passando de nível. Como se fosse um jogo e que nós estamos há 8 anos no mesmo nível. E esse tempo de oração aqui tem feito a gente entender que a gente está tendo uma intimidade maior com o Senhor e essa igreja não é mais a mesma. Essa igreja não é mais a mesma. O tempo que nós temos orado aqui, nós temos orado com autoridade. A autoridade de Deus sobre nossas vidas para abençoar pessoas. Nós estamos nos enchendo para que lá fora seja transbordado. E nós temos orado por cada cadeira aqui, por cada pessoa. Então, esse lugar não é mais o mesmo. Foi isso que nós sentimos. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Isso é o que acontece quando o povo, uma família, ora. E eu creio que existe muito mais. Olhemos para a história da igreja. Todos aqueles que gostam com certeza de história e de ver aquilo que aconteceu no passado, talvez possa encontrar aqui alguma base ou alguma motivação para orar. Olhemos para todos aqueles, oremos para os pais da igreja. Os pais da igreja oraram. Eles oraram. Os mártires oraram. Os reformadores oraram. Os puritanos oraram. Os avivalistas, e eu amo ler sobre aquilo que aconteceu, os avivamentos que aconteceram tanto em Inglaterra como em outros países, nos Estados Unidos, das situações que aconteceram através do poder da oração. Eu li uma história de avivamento, eu não sei precisar o ano nem a localidade, mas eu só sei que era um barco cheio de crentes avivados, cheios do poder do Espírito Santo, que passaram ao largo de uma cidade, de uma terra. E simplesmente o facto de eles passarem ao largo, a orarem, cheios do Espírito Santo, eles não atracaram o barco, eles passaram ao largo, a orar, a interceder. Aquela cidade foi cheia do poder do Espírito Santo, foi cheia do mover, aquela cidade foi avivada. Com certeza muitos de vocês já ouviram falar sobre a Rua Azusa. Sim, algo que aconteceu poderoso ali naquele lugar, porque alguém se reuniu, começou a reunir num celeiro, com uma caixinha de madeira, com uma Bíblia lá em cima, e começou a orar. Eles não eram 500 de uma só vez, começaram poucos cheios do Espírito Santo. Podem causar grande dano no inferno, podem causar grande efeito nesta cidade, nesta terra. Escuta, os avivalistas oraram. E eu quero dizer que a igreja de joelhos, quando ela ora, ninguém a pode parar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, sim. Mas quando ela orar, se ela orar,
Se ela orar, teremos a capacidade de arrombar as portas do inferno, de saquear o inferno, resgatar aquelas vidas que lá estão ou predestinadas para lá estar. Nós temos a capacidade de resgatar tudo aquilo que é nosso, que um dia foi roubado pelo diabo. Nós temos capacidade de restaurar casamentos. Se orarmos, nós temos capacidade de alcançar a sabedoria de Deus em meio às tragédias financeiras, ou seja lá o que for. Se nós orarmos, a igreja de joelhos tem poder. Tem poder. Não podemos viver de histórias passadas. Deus não é um Deus de passado. Deus é um Deus que agiu no passado, age no presente e com toda a certeza irá agir no futuro. Nós que vivemos hoje o presente, oremos para que algo aconteça. Eu sei que aquilo que aconteceu em Jerusalém no passado, eu sei que aquilo que aconteceu na Antioquia da Síria no passado foi bênção, foi top, foi maravilhoso. Eu sei que tudo aquilo que aconteceu em Éfeso foi maravilhoso. Eu sei que tudo aquilo que aconteceu nos primeiros séculos do cristianismo foi esplêndido. Eu sei que a reforma protestante foi algo estrondoso para todos nós e que muda até aos dias de hoje as nossas vidas. Mas vivemos o hoje de Deus. Vivemos o hoje de Deus. Vivamos o hoje de Deus para que sintamos o verdadeiro poder da sua glória em nós através da nossa oração. Eu disse aqui que homens, e frisei o nome dos mesmos, homens e mulheres oraram, que amanhã nós possamos ouvir os nossos nomes e dizer: o Telmo orou, o Odair, a Andreia, a Miriam, a Marilene, o Mateus, toda a sua igreja, toda a comunidade orou e algo aconteceu. Por esta causa eu me ponho de joelhos. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé.